Henry Vallon nasceu em 1879 e faleceu em 1962. Ele é filho de Paul Alexandre Joseph e neto do político francês Henri Alexandre Vallon. Bom, Henry Vallon viveu em um período marcado por instabilidade social e turbulência política. As duas guerras mundiais, o avanço do fascismo no período entre guerras, as revoluções socialistas e as guerras para a libertação das colônias na África atingiram boa parte da Europa e, em especial, a França. Inicialmente, Vallon queria fazer medicina, mas ele acabou se interessando por psicologia e a filosofia da educação. Ao decorrer do tempo, ao longo da sua carreira, Vallon alcançou doutorado em medicina, psicologia e letras. Essa diversidade acadêmica permitiu que explorasse diversos campos, desde a psicologia infantil até a psicopatologia, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do desenvolvimento humano. Então, ele se tornou conhecido pelo seu trabalho científico sobre psicologia do desenvolvimento. E em 1899, ele ingressou na Escola Normal Superior e ele foi professor de filosofia em 1902. Nesse mesmo ano, ele tinha 23 anos e ele iniciou sua vida profissional no Leo Barney Duke, onde ele dava aula de filosofia. Em 1913, ele foi professor de psicologia experimental na Sorbonne, onde começou a desenvolver suas teorias sobre o desenvolvimento infantil. Entre os anos de 1908 a 1914, Vallon trabalhou em instituições psiquiátricas francesas e se dedicou à psiquiatria infantil, com destaque nas áreas de anomalias motoras e mentais. De 1914 a 1918, Vallon trabalhou como médico do exército francês. E em 1919, devido ao conhecimento dele, ao conhecimento profundo e o interesse na área de psicologia, ele foi convidado para palestrar sobre a psicologia da criança na Universidade de Sorbonne, onde ministrou cursos e conferências sobre a psicologia da criança entre os anos de 1920 a 1937. E, em 1925, ele fundou o Laboratório de Psicobiologia da Criança. Vallon também foi um dos fundadores do Instituto de Rousseau, em Genebra. Sua presença na instituição contribuiu muito para o avanço da pesquisa em psicologia infantil. Com uma teoria que abrange toda a infância do ser humano, Henri Vallon deu uma importante contribuição para a psicologia e a pedagogia. Vallon trouxe muitas contribuições para a compreensão do ser humano, principalmente sobre o desenvolvimento infantil, onde destacou os comportamentos e pensamentos singulares que os caracterizam. Ele fez com que olhássemos para o sujeito como alguém completo, pleno de potencial, para se desenvolver independentemente de eventuais distúrbios que possa apresentar. Ele dedicou-se ao desenvolvimento de uma teoria psicogenética, onde ele foi o fundador da psicologia genética. Desenvolveu uma maneira original de entender a mente do indivíduo através de sua história, o que é uma das características essenciais que definem a sua psicologia. Ele acreditava que não era possível estudar a mente de uma maneira que não fosse conjunta, então ele reuniu a afetividade e a inteligência e estudou a psique como um todo. Dizemos que ele é um psicólogo dialético genético. Henri Vallon também se dedicou à educação e aos processos que envolviam o ensino e aprendizagem da criança e o papel do professor, e como a afetividade se relaciona com a aprendizagem. Um exemplo da sua dedicação para a educação foi a sua participação na reformação da educação francesa, onde ele foi o secretário do Ministério da Educação. Baseado em sua teoria, foi criado o projeto Langevin Vallon, o qual propunha uma educação a todas as crianças de 6 a 18 anos, sem discriminação, oferecendo a elas condições para o seu desenvolvimento intelectual, estético, moral, de acordo com as suas aptidões, e só estas podem ser seus limites.
Isso significa que toda aptidão poderia ser orientada, cultivada segundo a sua natureza, levando em consideração as suas funções em que poderia ser exercida mais tarde na sociedade. O papel do outro na teoria valoriana é da construção da identidade, da individualização. Por isso, é possível concluir que o trabalho de Vallon é marcado por uma visão humanizada da educação, baseada no estudo da criança em seu aspecto integral, sendo relevante no repensar das práticas educativas, no respeito ao outro em suas particularidades e na importância das emoções no processo de ensino-aprendizagem. Sua grande contribuição foi tanto para a educação como para a psicologia, considerando as suas emoções no processo de desenvolvimento humano e, por que não, no processo de ensino-aprendizagem, defendendo que os professores poderiam alcançar o êxito na sua ação pedagógica e deveriam conhecer e entender as crianças em seu desenvolvimento. Tanto que essa teoria da afetividade foi essencial para estudar a criança nesse processo. Outra grande contribuição foi as suas publicações sobre a educação, dentre elas a obra intitulada Psicologia e Educação da Criança, de 1979, entre outras obras. A teoria do desenvolvimento de Vallon é uma teoria que enfatiza a importância do ambiente social e das interações sociais no desenvolvimento humano. Vallon acreditava que o desenvolvimento da criança é influenciado pela cultura, pela linguagem e pelas relações interpessoais. Ele também enfatizou a importância da afetividade e da emoção no desenvolvimento. Sua teoria se baseia em 5 estágios do desenvolvimento. Cada um corresponde a uma fase da infância. O estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento até aproximadamente o primeiro ano de vida, é um estágio predominantemente afetivo, onde a criança está imersa no mundo e não consegue se distinguir dele. Nesse estágio, a criança não possui coordenação motora muito bem desenvolvida. Os movimentos são bem desorientados. Entretanto, logo o ambiente facilita para que a mesma desenvolva suas habilidades funcionais. No estágio sensório-motor e projetivo, que vai dos 3 meses de idade até aproximadamente o terceiro ano de vida, é uma fase onde a inteligência predomina e o mundo externo prevalece no fenômeno conectivo. A inteligência nesse período é tradicionalmente particionada entre a inteligência prática, obtida pela interação de objetos com o próprio corpo, e a inteligência discursiva, adquirida pela imitação e apropriação da linguagem. Já no estágio do personalismo, é marcado pela formação dos aspectos pessoais da criança, ou seja, da sua personalidade e da autoconsciência, indo dos 3 aos 6 anos de idade aproximadamente. A criança tende a apresentar a crise negativa. A criança acaba por se expor sistematicamente ao adulto. Já no estágio categorial, aqui temos um período onde há exaltação da inteligência sobre as emoções. Segundo Vallon, a criança desenvolve sua capacidade de memória e atenção voluntária e seletiva. Nesse estágio, a criança começa a abstrair conceito concreto e começa o processo de categorização mental, onde a criança tem um salto em seu desenvolvimento humano. Já no estágio da adolescência, inicia-se por volta dos 11 ou 12 anos de idade. A criança começa a passar pelas transformações físicas e psicológicas por conta da superexcitação de seu sistema endocrino, que agora passa por uma fase nova. Se no estágio impulsivo emocional a criança era regida por emoções desorientadas, aqui o adolescente passa a desenvolver sua afetividade mente de forma mais ampla, da qual a busca da autoafirmação e desenvolvimento sexual marca esse estágio. Os conflitos externo e externo
se faz presente nesse linguagem e desenvolvimento na teoria de Henri Vallon. Bom, Vallon, ao contrário de Piaget, ele entendia que o desenvolvimento cognitivo como um processo descontínuo e eminentemente social, em que a linguagem terá um papel fundamental. A linguagem é vista como um elemento fundamental no desenvolvimento humano, pois é indispensável ao processo do pensamento. Para Vallon, a linguagem exprime o pensamento e, ao mesmo tempo, estrutura o pensamento. E no desenvolvimento, na teoria de Vallon, baseava-se na premissa de que a criança deveria ser entendida de uma forma holística, completa. A pessoa deveria ser compreendida em seus aspectos biológicos, afetivo, social e intelectual. Vallon indica que no desenvolvimento humano é possível indicar a existência de etapas diferenciadas que se caracterizam por um conjunto de necessidades e de interesses que lhe asseguram lógica e coesão. Falarei sobre aprendizagem e ensino, principais obras de Henri Vallon, onde ele vem com a teoria psicogênese da psicologia genética, onde ele aborda o estudo dando valor abrangente ao cognitivo, à afetividade e motor. E levantava a bandeira à escola que deveria oferecer formação integral aos seus alunos, a afetividade intelectual e social, e ressalta o desenvolvimento da criança sendo biológica e socioambiental, onde é explicado através de seus estágios, sendo eles não por idades, mas sim um processo que não é constante, mas variável. A primeira parte da análise do processo de ensino-aprendizagem como uma unidade na qual relaciona a interpessoal, o professor e o aluno, e o fator determinante. Na segunda, é justificada a escolha dessa teoria para iluminar a questão da afetividade no processo de ensino-aprendizagem. Na terceira, é discutido o conjunto de afetividade em seus vários componentes, sendo o seu emocional, o seu sentimental e as paixões que seu aluno tem ao decorrer de sua vida acadêmica, bem como seu papel nos diferentes estágios de desenvolvimento. E ressalto também sobre que Vallon diz que dando exemplo, citando nesse desenvolvimento, Vallon ressalta também que conflitos e contradições na vida de uma criança não são um meio negativo, mas sim oportunidade de amadurecimento e de entendimento do gosto da criança, do seu amadurecimento no seu processo de aprendizagem durante seu decorrer de sua vida. Tanto que é ressaltado por ele. E por último, agora vamos falar sobre essas principais obras, onde ele vem trazendo obras que fala sobre, sendo uma delas, A Origem do Pensamento da Criança, de 1945, abordando o papel central das emoções e desenvolvimento cognitivo, a evolução psicológica da criança, 1941, e explorar a relação entre afetividade e aprendizagem, trazendo assim a psicologia da criança, trazendo assim visões e mostrando seus estudos para as pessoas entenderem que a criança não é só uma parte, e sim que cada um ser humano se desenvolve a partir de esses três componentes, tanto que ele enfatiza isso nessa teoria e deixa bem claro para todos. Obrigado. Vamos falar agora um pouco sobre o legado e reconhecimento de Vallon, tanto na psicologia e na educação. Henri Vallon foi um dos principais psicólogos e educadores do século XX, e seu legado é bastante significativo. Ele é reconhecido por suas contribuições para a compreensão do desenvolvimento humano, da psicogênese e da importância da influência do meio ambiente social e cultural no desenvolvimento da criança.
Na psicologia, Vallon é reconhecido por sua teoria do desenvolvimento humano, que enfatiza a importância das emoções, da interação social e do meio ambiente na formação da personalidade. Sua abordagem integrativa, que combina elementos da psicologia e da psicanálise, da neurologia e da sociologia, influenciou muitos psicólogos e educadores. Na educação, Vallon é reconhecido por defender uma pedagogia baseada no respeito à individualidade e na valorização das diferenças individuais. Ele também enfatizou a importância do brincar, do movimento e da interação social no processo da aprendizagem. Sua visão de educação como um processo integrado e holístico inspirou muitos educadores a repensar suas práticas pedagógicas. Em resumo, o legado de Henri Vallon na psicologia e na educação é marcado pelo seu enfoque no desenvolvimento humano, na importância das emoções, da interação social e do meio ambiente no aprendizado e na formação da personalidade. Suas ideias continuam a influenciar a teoria e a prática de psicólogos e educadores em todo o mundo. O legado de Vallon também se reflete na valorização do processo educativo como um todo, indo além da mera transmissão de conhecimentos. Sua influência persiste em abordagens que buscam compreender e promover o desenvolvimento global dos estudantes, reconhecendo a interconexão entre aspectos emocionais, sociais, intelectuais na formação das pessoas. Esse foi um pouco do legado e do reconhecimento de Vallon na psicologia e na educação.